Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Filho do Bem. Eu sou o Matheus e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre um tema mitológico, mas que também intriga bastante pesquisadores e historiadores do mundo todo há um certo tempo, que é a criação do mundo. Como é que o mundo surgiu de acordo com diversas mitologias, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma explicação científica, que a gente busca entender esse momento, mas ainda por milhares de anos, muitos povos e civilizações buscaram compreender esse fenômeno de onde viemos de uma maneira um pouco mais mitológica e uma explicação tanto religiosa para isso. Por isso, hoje a gente vai falar de apenas uma dessas diversas formas de explicação de como o mundo surgiu, ok? Então não falaremos aqui de ciência, mas por incrível que pareça, por mais que seja uma forma religiosa, né, vinda lá do hinduísmo, ela se assemelha muito em certos aspectos, claro, salvaguardando todas as suas diferenças, da forma que a gente conhece hoje, né, da teoria do Big Bang. Então vamos conhecer a famosa respiração de Brahma, certo? Vamos lá. Primeiro a gente tem que saber quem é Brahma, né? Esse deus, na mitologia hindu, ele é conhecido como Deus Criador. Ele faz parte da principal trindade do panteão do hinduísmo, né? Junto de Brahma temos Vishnu, que seria o Deus mantenedor, ou seja, o Deus que faz a manutenção de todas as formas do universo. E também teríamos Shiva, que seria o destruidor, aquele que destrói as formas já gastas para que seja possível uma nova reconstrução. Então, esses três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, eles têm esse papel fundamental de construção do universo, a manutenção do universo e também a destruição do universo. Mas como essas ideias se relacionam com a respiração de Brahma? O que seria isso? Bom, para os antigos hindus, a vida, o tempo, ele não seria algo linear, não seria uma vida cronológica, um tempo cronológico, como a gente costuma contar, não é mesmo? A gente costuma contar o ano 1, 2, 3, 2023, 2024 e assim por diante, não é mesmo? Porém, os hindus, observando a natureza, perceberam que na verdade o tempo é cíclico. Isso significa dizer que ele tem um início, um meio, um fim e depois ele volta para um novo começo. Então imaginem os anos, por exemplo. Então temos 365 dias e que depois desse ciclo ele começa um novo ciclo, não é isso? E como é que a gente determina o que é um ano ou o que é um dia? Senão o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né, que é o movimento de rotação, e também o movimento de translação, que é esse ciclo que a Terra dá em volta do Sol. Bom, a partir daí já podemos perceber que de fato a vida da natureza, a vida natural, ela é composta por essa ciclicidade, enquanto que a vida que a gente fala de cronológica, que a gente acha que ela é um eterno devir, né? É uma eterna linha, uma eterna flecha que segue sempre em direção ao futuro. Essa linha ela é artificial, é uma forma de compreensão que a gente tem da vida. Mas vamos lá, o que isso tem a ver com o Brahma, o deus criador do hinduísmo? Muito simples. Para os hindus, com esse deus, que é o deus criador, sempre que ele respirava, o universo surgia. Então, o que acontecia? Sempre que Brahma expirava, todas as formas do universo se manifestavam. Significa dizer que surgiam as galáxias, os planetas, os cometas, as estrelas, tudo aparecia e surgia de forma material. Porém, essa expansão, como num tempo de respiração, né, que a gente tem esse momento de expirar, chega uma hora que ela pausa, que ela encerra. Então o universo pararia de se expandir e depois ele se recolheria no momento de inspiração de Brahma, né? Então esse momento de inspiração, que é trazer esse ar de volta, esse universo se recolheria e deixaria de existir. Então, como tudo é cíclico, o universo ora estava manifestado e tudo existia, ora o universo não estava manifestado. Então a gente pode dizer que o universo, entre aspas, deixava de existir
ou voltava para um estado antes de existência, né? Parece meio doida essa conversa, mas se a gente for pensar no Big Bang, por exemplo, o que a gente entende sobre ele? Que o universo está em expansão, e a ciência atual comprova isso. O universo ele está se expandindo, as galáxias continuam viajando de forma distante, né? Estão se distanciando umas das outras. Isso significa dizer que ainda está tendo esse momento de inflação. Porém, como toda energia uma hora dissipada, provavelmente ela vai ou retrair-se, mais uma vez nesse movimento de mola, em que se estica e essa energia se recolhe, ou ela vai se dissipar até não mais existir. Esses os dois possíveis, entre aspas, fins do mundo, fins do universo, em que a ciência aposta, de acordo com a teoria do Big Bang. Nessa primeira hipótese, de que o universo se expande e logo depois ele vai se contrair, voltando a ser um único ponto, isso não parece, de novo, salvaguardando todas as diferenças, a mesma coisa que os antigos hindus proclamaram. A diferença é que o hinduísmo não tinha a ciência tal qual a gente tem hoje. E eles só podiam explicar isso através de símbolos, através de deuses, através de uma linguagem mitológica. E eles colocaram essa ideia dentro dessa roupagem, que hoje a gente consegue exprimir de forma científica, que também é uma outra linguagem. Essa é a única diferença. Assim, a grosso modo, claro que nos detalhes existem uma grande diferença entre a forma religiosa e a forma científica. Mas se atentarmos apenas à ideia, podemos perceber que são a mesma coisa, que os hindus antigos e a ciência está tratando de fato de uma mesma realidade. E o mais interessante é que os hindus deram nomes para esses momentos. Para o hinduísmo, quando Brahma expira e o universo se manifesta, ele está falando de um momento chamado Manvantara. O Manvantara seria o momento em que tudo existe, em que a vida está expressa, em que a vida tem todo o seu pleno vapor. Então a gente pode dizer que quando estamos vivos, caminhando, fazendo tudo o que nos cabe fazer, esse é o momento de Manvantara, em que o universo está se exprimindo, está se expressando da melhor forma possível. Por outro lado, quando o universo começa a se recolher, quando ele começa a inspirar e trazer toda essa matéria universal de volta para dentro de si, dizem que esse é o momento de Pralaya, né? Que seria o momento dessa não existência. Traduzindo para uma forma humana, para uma forma do nosso dia a dia, podemos dizer que o Pralaya seria a nossa morte, né? Esse momento em que a vida não está mais expressa, esse momento em que a vida ela deixa de existir. Porém, mais uma vez, como uma respiração, a vida vai voltar a existir, né? Seria um novo momento de Manvantara e outro momento de Pralaya, sucessivas vezes. O que os hindus quiseram nos mostrar com isso? Que a vida, ela é uma só que ela tem dois momentos, uma que ela está expressa e outra que ela não está expressa, uma que ela está visível e outra que ela não está visível. Por isso que é no hinduísmo que vai surgir a ideia de reencarnação, ou seja, essa teoria do eterno retorno, essa teoria dos ciclos em que se repetem. Na natureza observamos isso muito claramente, mas será que na nossa vida humana isso também acontece? Não podemos afirmar que a reencarnação existe ou não existe, mas fica aí a dica, né? Fica aí a reflexão. Será que se tudo acontece na natureza dessa maneira, de forma cíclica, talvez na nossa vida também não seja assim? Esses são mistérios que ainda não descobrimos, mas quem sabe a gente consiga investigá-la um pouco mais, ok? Bom pessoal, por hoje é só. Eu quis trazer esse mito, né, para a gente poder refletir um pouco sobre essa ideia da ciclicidade e como a gente pode aproximar esses mitos tão antigos e que perduram por milênios na nossa cultura, na nossa civilização, e como isso de alguma forma se aproxima muito das ideias que a ciência, do seu modo, traz para nós hoje, ok? Então se gostaram, clique aí no curtir, sigam o canal e até a próxima. Obrigado. Tchau. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.